Boa noite e bem-vindos a mais uma live aqui no Três Pontas Estúdio Live com o nosso quadro Diário Jurídico comigo, Milena Vieira, advogada e especialista em Direito do Trabalho. Hoje vamos falar sobre a rescisão indireta do contrato de trabalho, as 7 hipóteses que você, trabalhador, tem para pedir essa rescisão indireta. E a rescisão indireta, ela ajuda o trabalhador a proteger os seus direitos. Quando o empregador ele comete uma falta grave perante a relação de trabalho, o trabalhador ele pode recorrer ao judiciário para tentar buscar os seus direitos, pleiteando pela rescisão indireta do contrato de trabalho. Esse direito ele está previsto na CLT no artigo 483, que lista ali 7 hipóteses em que o trabalhador pode considerar reincidido o contrato de trabalho. Entre essas hipóteses estão o atraso no pagamento de salário, a exposição a ambientes de trabalho perigosos, o assédio moral, a ausência de equipamentos de proteção e outras condutas que tornam impossível a continuidade dessa relação de trabalho. Então, o empregado ele pode pedir uma rescisão indireta, mas é fundamental que você, trabalhador, entenda que precisa demonstrar, ou seja, comprovar ali na via judicial que existe prejuízos relevantes a este contrato de trabalho. Reconhecida essa rescisão indireta na Justiça do Trabalho, a empresa é obrigada a pagar todas as verbas rescisórias, como se você, trabalhador, tivesse sido demitido sem justa causa. Então, você vai ter direito de receber neste momento todas as suas verbas rescisórias. A primeira, o aviso prévio indenizado, 13º, férias vencidas, férias proporcionais, multa de 40% do FGTS e, se você cumprir, ainda os requisitos para o seguro-desemprego. Então, a lei só vai exigir de você, trabalhador, que comprove essas irregularidades, pois a prova é fundamental, elemento central para o reconhecimento desse direito. Sem provas, o pedido ele pode ser indeferido, mesmo que a situação ela seja irregular para você, trabalhador. Então, a rescisão indireta é um direito do trabalhador previsto na nossa CLT e vai ocorrer quando o empregador ele vai praticar faltas graves que tornam inviável a continuidade daquele vínculo de emprego. Então, essas faltas elas vão envolver descumprimentos de obrigações legais e contratuais, como não o pagamento do salário, a prática do assédio moral, a redução salarial sem acordo ou a imposição de condições de trabalho que coloquem em risco a saúde e a segurança do emprego. Para que a rescisão ela seja reconhecida, vai ser necessário que o empregador ele tenha violado obrigações essenciais do contrato de trabalho. Mesmo após essa ruptura do contrato por rescisão indireta, o trabalhador mantém ali o direito de receber todas as suas verbas rescisórias. E em situações mais graves, como assédio moral, assédio sexual ou ambiente de trabalho nocivo, também pode haver ali uma indenização por danos morais, desde que comprovado que o trabalhador ele tenha sofrido um prejuízo. Então, a nossa jurisprudência, recentemente, do nosso Tribunal Superior do Trabalho, ele tem se posicionado de forma favorável aos trabalhadores em diversos casos de rescisão indireta. Especialmente tem situações em que o atraso salarial, a ausência de depósito do Fundo de Garantia de Tempo de Serviço, que é o FGTS, faltas de fornecimentos de IPI, e essas decisões elas reforçam a importância da proteção de dignidade e a integridade do trabalhador no ambiente de trabalho. Então, a primeira hipótese ali que a nossa CLT ela traz é o atraso reiterado no pagamento de salários, ou seja, quando o empregador ele começa a atrasar o seu salário, lembrando que todo salário ele deve ser pago até o 5º dia útil de cada mês. E lembrando que o sábado conta sim como tempo para
para contar o quinto dia útil. Então, se o quinto dia útil der ali no sábado, você tem que receber na sexta-feira. Então, é importante que essa grave violação do empregador pode sim configurar aí uma rescisão indireta do contrato de trabalho, mesmo que esses atrasos eles sejam curtos, como de 3 a 5 dias, já são reconhecidos pela Justiça do Trabalho como capazes de gerar prejuízos ao trabalhador. Então, quando esses atrasos eles tornam-se frequentes, ainda que não ultrapasse 3 meses, vão ali caracterizar a quebra do contrato e autorizam o empregado a buscar a rescisão indireta do contrato de trabalho. Só que para formalizar esse pedido perante a Justiça do Trabalho, o trabalhador ele deve reunir provas. E como são atrasos salariais, a gente consegue comprovar isso de uma maneira conseguindo recibos de pagamentos, que é fácil de você ter esse controle. Os extratos bancários também, comunicação interna da empresa com você, falando às vezes, esse mês vamos dar um atraso ali no pagamento do salário, ou até depoimentos de colegas também serve como prova para a gente ingressar com essa rescisão indireta na Justiça do Trabalho. E é super importante que você busque também a ajuda de um advogado especialista em direito do trabalho para que você consiga um êxito nesse processo. A segunda hipótese que a gente tem é o não fornecimento de equipamentos de proteção, o IPI. É uma grave violação ao direito do trabalhador quando o empregador viola essas normas de segurança do trabalho. O artigo 166 da CLT, ele determina que a empresa deve fornecer equipamentos de proteção individual gratuitamente e em condições adequadas para proteger aquele trabalhador contra os riscos da atividade exercida. Então, quando isso não ocorre, o empregado ele fica exposto a riscos que podem comprometer ali sua saúde e a sua integridade física. Então, o artigo 483 da CLT, ele vai prever que se submeter um empregado a um perigo é motivo ali para uma rescisão indireta do contrato de trabalho. E esse perigo ele pode ser relevante em atividades com exposição a agentes químicos, câmeras frias ou ambientes insalubres sem a devida proteção. A terceira hipótese é o não pagamento do adicional de periculosidade ou insalubridade. E esses pagamentos são um direito do trabalhador. São valores já garantidos pela nossa legislação trabalhista. Então, a falta desses pagamentos, desses adicionais, quando o trabalhador ele exerce em condições que colocam a sua saúde, a sua segurança em risco, deve ser pago. E a nossa jurisprudência trabalhista, ela reconhece ausências desses pagamentos adicionais podem configurar motivos suficientes para uma rescisão indireta. Então, para o adicional de insalubridade, é necessário que o trabalhador esteja exposto a agentes nocivos à sua saúde, exposto a agentes químicos, físicos ou biológicos acima dos limites de tolerâncias, que são ruído, calor excessivo, agentes químicos, poeiras, radiações, e isso tudo vai configurar ali no pagamento do adicional de insalubridade. Situação essa que deve ser comprovada por um laudo técnico. Já o adicional de periculosidade, elas são atividades que colocam em risco imediato a vida do trabalhador, como contato com inflamáveis, explosivos, energia elétrica, segurança pessoal ou patrimonial ou uso de motocicleta. Então deve continuar sendo pago, mesmo também durante de afastamento por doenças, quando previsto. O descumprimento dessa regra, desse pagamento desse adicional, ele representa aí uma violação séria dos direitos do trabalhador. A nossa quarta hipótese é o assédio moral e sexual no ambiente de trabalho. O assédio moral no ambiente, ele é caracterizado por condutas rebeldes ao trabalhador. E essas práticas, elas criam um ambiente de trabalho muito hostil e comprometem ali a saúde mental do empregado e tornam insustentável a continuidade da relação de emprego. O assédio moral ele pode manifestar
por meios também de metas impossíveis, controle excessivo, punições humilhantes, ataques constantes à dignidade, humilhações públicas, constrangimentos e perseguições pessoais. Então, pesquisas indicam que um número significativo de trabalhadores que já sofreu algum tipo de humilhação ou intimidação no ambiente de trabalho é muito grande. E para buscar essa rescisão indireta em casos de assédio moral ou sexual, o trabalhador ele deve reunir provas como testemunhas de colegas, e-mails, mensagens, documentos internos e relatórios médicos que comprovem ali o dano à saúde mental do trabalhador. Embora a nossa legislação trabalhista ela não trate do assédio moral de forma específica, a nossa jurisprudência e os estudos jurídicos reconhecem essa prática como grave violação aos direitos do trabalhador. A nossa quinta hipótese são agressão física ou verbal. Também a nossa CLT não autoriza esses tipos de ação e cabe ao trabalhador pedir a sua rescisão indireta conforme previsto na CLT. Atos de violência, como empurrões, soco ou qualquer forma de agressão física ou verbal, representam uma violação extrema dos direitos do trabalhador e exige uma resposta imediata das autoridades e da Justiça do Trabalho. Além dessas agressões diretas, situação de risco grave à vida ou à segurança, como ambientes de trabalho inseguros, negligência empresarial, também justificam ali a rescisão indireta. Nessas situações, o empregado tem direito não apenas à rescisão indireta, mas também uma indenização por danos morais e materiais, desde que comprove os fatos por meio de documentos e testemunhas. A proteção à integridade física e mental do trabalhador é um princípio fundamental do direito do trabalho. Aqui, a sexta hipótese que a gente tem é a redução de salário ou jornada sem um acordo prévio com o trabalhador. A redução trabalhista ou essa jornada de trabalho sem um acordo prévio, ela é considerada uma alteração ilícita do contrato de trabalho e pode também ensejar aí numa rescisão indireta. O empregador não pode reduzir o salário ou uma jornada de forma unilateral. Caso isso ocorra e não haja um retorno das condições originais no prazo legal, caracteriza-se por uma quebra do contrato de trabalho, autorizando o empregado a pedir a rescisão indireta com base no artigo 483 da CLT. Nestes casos, o trabalhador ele mantém os direitos a todas as verbas rescisórias, incluindo o aviso prévio indenizado, férias vencidas, férias proporcionais, 13º, saque do FGTS, com a multa de 40% e seguro-desemprego. Então, alterações contratuais sem um acordo e afetam diretamente ali a vida do trabalhador violam a legislação trabalhista, cabe a rescisão indireta. A sétima hipótese que a gente tem é o descumprimento de obrigações contratuais pelo empregador. Quando há um descumprimento reiterado de obrigações contratuais e legais por parte do empregador, cabe também a rescisão indireta do contrato de trabalho. Isso ocorre quando a empresa ela deixa de cumprir deveres essenciais assumidos ali no contrato de trabalho, tornando também inviável a continuidade deste trabalhador naquele ambiente de trabalho. Entre os principais exemplos, temos aí a ausência da assinatura da carteira de trabalho. Lembrando que todo empregador ele tem até 5 dias para fazer a anotação na carteira de trabalho. O não recolhimento do FGTS, que ultimamente é o mais comum aí na Justiça do Trabalho, é essa rescisão indireta do contrato de trabalho pelo não recolhimento do FGTS. Temos também a supressão habitual de intervalos para descanso e para alimentação. Tem empresas que falam que o trabalhador tem que somente 30 minutos para o intervalo de descanso e refeição. Se esse trabalhador ele trabalha 8 horas diárias, o mínimo de descanso que esse trabalhador tem é de 1 hora. Também temos o não pagamento de horas extras
E isso desrespeita também a jornada legal do trabalho e o descumprimento de normas coletivas previstas ali em convenção ou acordo coletivos. Então essas condutas, elas demonstram negligência do empregador com os direitos básicos do trabalhador. Então a Justiça do Trabalho, ela entende que o contrato de trabalho deve ser pautado pela boa-fé, pelo cumprimento legal das obrigações assumidas. Quando o empregador ele descumpre de forma grave e contínua essas obrigações, caracteriza ali uma quebra de confiança necessária para a manutenção daquele vínculo de emprego, legitimando assim a rescisão indireta do contrato de trabalho. Então, a rescisão indireta do contrato de trabalho é uma forma de encerramento do contrato por iniciativa do trabalhador, motivada por faltas graves do empregador, que já estão previstas ali na nossa CLT, no artigo 483, que elenca hipóteses legais e exige que o trabalhador ele comprove ali a culpa do empregador para ter direito às mesmas verbas de uma demissão sem justa causa. Então, a prova documental vai ser essencial para o sucesso desse pedido de rescisão indireta. Documentos pessoais, registros de trabalho, comprovantes de pagamento, comunicações internas e demais evidências, que devem ser reunidas e apresentadas ali para o juízo para que você consiga pleitear essa rescisão indireta. E a atuação de um advogado especializado em direito do trabalho vai ser fundamental para orientar o trabalhador e conduzir o processo, garantindo aí todos os seus direitos. Esse foi o tema da nossa live, rescisão indireta, as 7 hipóteses que a gente tem na nossa CLT para você, trabalhador, garantir os seus direitos e se manter informado. Se estiver acontecendo isso com você, é importante você buscar uma orientação jurídica com um advogado especialista em direito do trabalho para que você possa ingressar com essa ação na justiça e garantir todos os seus direitos como se estivesse sendo demitido sem justa causa. Estamos aqui toda segunda-feira no 3 Pontos Estúdio Live, às 20 horas da noite, trazendo informação importantíssima para você, trabalhador.